Iniciando as gravações de mais uma edição do podcast, aqui no 14º Encontro da Previdência Complementar Região Sul, no ano 2024, que ocorre em Florianópolis, aqui nas instalações do Costão do Santinho, no norte e leste de Florianópolis. Tivemos agora um painel muito interessante, onde tivemos encontros de gerações, ou seja, pessoas que já estão aderentes, né, já estão trabalhando, já estão vivenciando, quem sabe, os contatos com a Previdência Complementar, que vão dividir aqui conosco, né, os seus receios que tiveram, seus ganhos, as suas visões dentro de uma temática tão importante, voltada aí a poupar, voltar a pensar no futuro e, por que não, a construir uma aposentadoria, que até o conceito de aposentadoria mudou, né? Mas se ter uma vida mais tranquila de futuro lá na frente. Está compondo comigo a mesa aqui, começando lá da ponta, Gustavo Benedetti. Vamos falar aqui, são as gerações lá da geração Z, né? Aqui é a doutora Eni Aragão, que traz a sua experiência de todos os longos, que já está sendo assistida, né, doutora, já de todo o seu processo, vivência e também escolhas inteligentes. E também Rafael Colasso, jovem aqui, da geração mais recente, representando a geração Alfa, que vai compartilhar essas experiências conosco. Começando com ali, doutora Eni. Pois não. De como nós tivemos lá do que foi, do tempo onde você decidiu, já no tempo como professora, fazer adesão ao regime complementar, né, para se ter um processo e uma estrutura mais segura no presente atual. Então, eu comecei minha carreira no magistério na Univale. E a Univale, naquela época, ela tinha um plano próprio de aposentadoria complementar. E depois ela migrou para o plano da SC Prev, porque ela não queria mais administrar aquele plano que, no caso, era bem mais vantajoso que quando aconteceu a migração para a SC Prev. Então, ali foi minha primeira experiência com a aposentadoria complementar. Eu dei aula na Univale por longos anos e depois eu conheci alguns professores da Unisul quando eu estava fazendo mestrado, e aí saí do Univale e fui dar aula na Unisul. Até porque a Unisul tinha uma pulverização de locais onde tinha um curso de direito, né? Tinha aqui no centro, tinha no norte da ilha, além daquele da Pedra Branca. Então eu passei para dar aula na Unisul. Saquei os recursos que eu tinha lá na SC Prev e aí fiz uma previdência complementar no banco. Mas usou o Instituto da Portabilidade ou fez o saque e reaplicou? Não, fiz o saque e depois depositei. Eu não sabia que existia a portabilidade. Certo. Até porque eu não entendia nada de previdência complementar, porque eu era do regime geral. Mas o seu raciocínio de pensar na previdência, né, ser prudente, já estava ali presente. Sim, então, tanto é que eu saí de lá, né, e levei para um banco. Induzida até pela conversa do gerente, né, que sempre faz parte da vida da gente. E aí eu fiquei lá por longos anos e aí fiz a previdência complementar já para meus netos lá no banco. E aí até que eu encontrei o dirigente da OBPrev, que era o Dr. Jefferson, né, à época. E aí ele me convidou para fazer parte da OBPrev, logo fiquei fazendo parte da diretoria e levei meus recursos para lá. Aí fiz a portabilidade, aí já estava sabendo alguma coisa, né? E aí estou lá até hoje, fiquei durante algumas gestões como diretora-presidente, agora sou presidente do Conselho Deliberativo. Então o envolvimento foi crescente. Foi crescente, daí já fui até me tornar gestora, né, de um fundo de pensão. Mas, doutora, só complementando, passando agora também ao que eu ouvi dentro do painel lá junto com o Gustavo, possivelmente exista talvez uma carência ou uma temática a ser mais trabalhada que em outros tempos era muito discutida, ou seja, desse amadurecimento e a poupança crescente de as famílias discutirem em suas rodas de conversa a importância de guardar para se ter lá na frente. Pois então. O meu pai, ele uma pessoa muito simples, mas uma grande sabedoria. Tinha pouco conhecimento tinha pouca escolaridade, mas uma grande sabedoria. Eu até comentei lá dentro que ele chegou a fazer esses planos de Montepio, né? E me incentivou para fazer um plano de Montepio também. Só que a gente sabe que era outra realidade, era outro sistema que não se parece nada com isso que a gente vivencia. Que foram hoje. Experiências que não foram exitosas, frustrantes, né? E colaram, né? Mas não rotularam algumas áreas. Mas deixou a sementinha que a gente tinha que guardar dinheiro. Ótimo. É por isso que eu continuei nessa
essa trajetória, isso era bem mais jovem, depois como professora, que essa trajetória de sempre guardar um pouco do que se ganha para prover o futuro, para ter uma velhice tranquila ou com mais conforto, vamos dizer assim, né? Que possibilite outros voos depois de aposentada. Gustavo, você também comentou que hoje, até dentro do trabalho da Celos, né, onde você atua, que você teve contato com a temática praticamente quando já estava envolvido na área. Você é um cara jovem, 20 anos? 20 anos. Então, uma geração, desculpa, seu microfone estava fechado, com 20 anos, que esse seu comentário foi muito pertinente dessa aproximação e esse entendimento e a conversa, o diálogo, por exemplo, do jovem falando para o jovem. Exatamente. Eu entrei na Celos em 2019 e permaneci lá até eu completar os meus 20 anos e meio. Esse ano eu me despedi de lá para tomar um voo diferente. Mas até quando eu fui me candidatar para a vaga, eu pedi para o pessoal, que era uma empresa terceirizada que fazia a contratação dos jovens aprendizes, perguntei para eles o que é a Celos, porque eu acessei o site da Celos e eu não entendi o que era. Fui perguntar diretamente para quem estava ofertando a vaga no mercado e eles também não sabiam me explicar. Eles falavam que era uma empresa que cuidava de planos de saúde e de previdência da Celesc, mas não especificava o que era uma previdência. Na minha cabeça só existia a previdência social. Ou seja, não havia uma própria clareza dentro do próprio setor onde você já estava atuando. Exatamente. Então, eu ingressei como jovem aprendiz. E mesmo na condição de jovem aprendiz, a minha função ela era um pouco distante do conhecimento da Previdência. Com o decorrer do tempo, como era setor de relacionamento, me comunicando com o público, eu fui compreendendo todas as nuances de uma Previdência complementar em relação a uma Previdência social, que é o que a gente tem como principal, o que está mais disseminado, né? Quando você pensa em Previdência, já vem a Previdência Social, né? Que vem o desconto ali, INSS, né? Enfim. Vem a aproximação do regime geral e muitas vezes as pessoas associam fazendo uma aproximação que talvez seja demasiada ou não, dizendo que é a mesma coisa. Exatamente. Quando você pensa em Previdência, eu achava que era a Previdência Social, mas não é. Não é. E até a Previdência Complementar ela é feita por mim, a partir de uma escolha e dos aportes que eu escolho lá para a decisão futura, né, doutora Ani? Exato. Mas você participou de um processo de reaproximação, era quase um rebranding, vamos assim dizer, da área, junto com aqueles que é um regime fechado, obviamente, né? Sim. Dentro daqueles que atuam junto à empresa de energia no estado. Como é que você percebeu que era feito esse contato lá? Eu trabalhei perto de pessoas que são brilhantes, que são pessoas que foram ensinando o público. Então, do mesmo tempo que eles estavam ensinando o público, ofertando aquele produto de previdência para os participantes, eu estava do lado e fui entendendo. Então, quando eu tive a oportunidade de ser efetivado na empresa, eu já sabia atender, tirar todas as dúvidas, porque eu já fui compreendendo. A escola era boa. A escola era boa. Ah, que interessante. E falando em escola e falando contato cada vez mais jovem dentro do imediatismo, dentro das redes sociais, nós temos aqui o Rafael Colasso, que com 14 anos deu um show ali de maturidade, né? Não é surpreendente porque a geração ela vem surpreendendo cada vez mais dentro da sua dinâmica e sua forma de aprender. Rafa, você colocou que boa parte do conteúdo que você absorveu, você foi procurar nas redes sociais. Conta aí pra gente. Sim, desde pequeno, como eu citei lá, eu tive muito contato com essa área bancária, essa área de previdência na minha família. O meu avô paterno tem um plano de previdência complementar e hoje recebe, e sempre falou muito bem para mim. E foi a partir dali que eu fui pesquisar um pouco mais e também que me deparei na internet com muito conteúdo relacionado à previdência, relacionado a investimentos, e foi por ali que eu fui me aprofundando. Então, por mais que ainda seja um conteúdo que é muito pouco, mas muito raro, é um conteúdo que já existe na internet, é um conteúdo que vem se tornando cada vez mais popular. O interessante, conteúdo que é raro. Você é um cara hábil em encontrar conteúdos online, né? Nós talvez tenhamos uma dificuldade de encontrar, por exemplo, talvez nem estejamos na rede mais atuante, talvez do momento do público mais jovem, que é o TikTok, que você citou. O TikTok, o Instagram, o YouTube também. Que é uma linguagem interessante. São vídeos curtos, aí de máximo 1 minuto, 1 minuto e 30, se eu não me engano. O TikTok está aceitando 1 minuto e meio. 1 minuto e 30, onde essa nova linguagem consegue resumir, surpreendentemente, muitas vezes numa conversa que a gente levaria, ou uma explicação, ou uma aula até mesmo, de 50 minutos, 1 hora, em 1 minuto, que provoca
e, obviamente, a pessoa tem, assim, ali o seu estímulo de procurar mais informações em demais áreas. Mas você, nessas suas pesquisas, dentro do seu interesse, essa avidez, obviamente o conteúdo veio de casa, esse estímulo, né? Sim. Mas ainda acha que o conteúdo ele é pequeno lá. Ele é um conteúdo que não é muito aprofundado. É um conteúdo que tem bastante gente produzindo, tem bastante na internet, mas não é um conteúdo aprofundado. Eles explicam o que é uma previdência muito raso. Muito raso, E não aprofundam, não explicam como que se faz um plano de previdência complementar, não explicam qual que é a verdadeira importância, quais são os benefícios fiscais, benefícios futuros. Ele existe aqui, está ali, mas não é algo que é aprofundado. O interessante, a gente já falando de benefícios fiscais e maravilhoso. Né, dessa busca, e é maravilhoso, sim, né, doutora, como a gente ouve, de ter essa busca de diferenciar ou até discernir, Gustavo, entre outras mídias que propagandeiam tanto, vamos falar, não é uma crítica às instituições bancárias, mas hoje os nossos olhos são disputados, né, por instituições financeiras que vendem produtos distintos e muitas vezes se colocam em concorrência, por que não, com os planos de previdência complementar, objetivando ganhos mais altos, resultados mais imediatos. Isso foi identificado também nessa interlocução, muitas vezes que não há uma possível adesão aos planos de previdência complementar decorrente que eu vou aplicar em outra área? Olha que interessante. Os bancos, eles estão muito mais disseminados, né? Enfim, em informações, em autoridade. Hoje, as maiores instituições financeiras são bancos, ainda que digitais são bancos. São os maiores investidores também em marketing e Exatamente. publicidade no Brasil. Previdência, né? Inclusive, Nubank agora se tornou o maior do Brasil, né? É isso, em valor de mercado ultrapassou o Itaú Unibanco, né? E você vê um banco que, se eu não me engano, boa parte da diretoria teve formação no próprio Itaú, né? Exatamente. Então, partindo desse princípio de que quanto mais você investe em marketing, em publicidade, mais você vai aparecer, mais consequentemente você vai vender. Já entendemos de onde que a gente precisa partir, onde que as previdências complementares precisam investir, que é nessa divulgação, na disseminação de informação. E eu, particularmente, olhando para trás, para minha família, eu vejo que pai, mãe, quando a gente falava de banco, era até um receio. Banco associava alguma coisa complexa. Tenho que consultar o meu gerente do banco, porque eu não estou sabendo fazer. Hoje as coisas estão na palma da mão, é mais fácil. Falando de A linguagem era complicada. Exato. Ou hoje temos mais informação que ela precisa ser acessada com uma facilidade, como colocou os dois o Rafael? pontos. Hoje a gente consegue acessar de forma muito mais viável via internet, mas também as informações, o acesso e a linguagem, ela é mais, parece que ela já se tornou um pouco mais simplificada. Mas de conhecimento inicial, ou como Eni colocou na sua fala anteriormente, lá quando a gente estava no auditório, as formas de acompanhar. Ou seja, não é ser... Eu tenho vários momentos, né? Um primeiro de conquista, que é a pessoa entender o que é que está esse serviço disponível a ele, mas depois de estar lá dentro, se sentir seguro e se manter. Exato. Então, essa questão do medo, da insegurança de você, enfim, banco, preciso ter alguém para poder... Quanto mais informação e subsídio a gente entregar para o participante, para o beneficiário, mais autonomia e confiança ele vai ter, e tem os níveis, né, de confiança, ao ponto de ele começar a indicar para os filhos. E, enfim, numa das conversas que eu tive com o palestrante, Rafael Porto, eu conversei com ele sobre o fato de eu conhecer o Previdência Complementar, eu fazer a minha Previdência Complementar, fazer para minha esposa no momento oportuno e ainda fazer para os meus filhos. A gente não tem filhos ainda, mas pretendo, e já ter essa expectativa de... Olha o planejamento, 20 anos a gente já vê, né, que Gustavo está ali bem organizado. Que legal, Gustavo, continua. Então, eu tenho tanta confiança, inclusive faria nas células, hoje eu tenho esse acesso, enfim, a questão dos células família, eu poder fazer na entidade que eu tenho, a Previdência, que eu tive a oportunidade de conhecer a Previdência, fazer para minha esposa, para os meus filhos e indicar ainda mais, né? Enfim, eu tenho tanta confiança da escola que eu vim, que eu indico ela para outras pessoas. Esse é o ponto. Por vivenciar, e vamos falar agora, não como aquele colaborador que está elogiando, né, a empresa onde atua, mas já vê que há um domínio e há uma segurança. Até porque eu não trabalho mais lá, então não teria porquê. Esse é o ponto. Existe essa independência. Vou aqui para o Rafinha, com todo, né, respeito. Mas, Rafael, dentro disso que a gente já está participando e falando neste momento de poupar para o futuro, como é que você está agora
nesse momento? Você está, claro, estudando, né? Fazendo sua carreira, e você já estava até aventando e já decidiu o seu futuro profissional. Já pensa em alguma área de atuação lá na faculdade? Eu pretendo fazer economia, cursar economia justamente para trabalhar nessa área. Acho uma área que me cativa muito desde pequeno, também pela família, pelos avós bancários, né? E é para essa área que eu queria seguir, pretendo seguir pelo menos. Mas hoje a economia a gente lida, além de números, lida com o futuro, com sonhos, né? Com investimentos. Sim. Você pensa em atuar nessa maneira porque a gente desmistificar a área de economia somente é operador de bolsa de valores. Sim. É mais do que isso, que você enxerga? Eu pretendo também por essa parte de previdência e de... O que me cativa mesmo é garantir o futuro das outras pessoas, ser um porto seguro, uma estabilidade para elas, como é a previdência complementar, por exemplo. E como é que era esse bate-papo em casa que você fala, do seu avô, dos seus pais, que diziam que isso despertou em você, tão jovem, dizendo, eu quero me aprofundar nesse tema, e talvez já te despertou uma vontade, além desse contato das profissões deles, de ser um especialista futuramente nesta área? Eu conversava com meu avô, principalmente, e foi mais ou menos ao mesmo tempo que eu comecei a ter contato com essas áreas de investimento, de previdência, na internet também. Então foi praticamente ao mesmo tempo o que me levou a conversar com meus pais daí e a partir dali me aprofundar por livros, cursos e outros vídeos, artigos também. E foi indo, conversando depois com outros conhecidos, amigos e até amigos dos meus pais. Então, assim, podemos dizer que a melhor propaganda foi aquela propaganda boca a boca. Sim, a propaganda das pessoas que eu conhecia e que a experiência, foram me instigando a conhecer cada vez mais. E Eni, justamente por isso, né? Você passou por todo um processo de experiência e hoje usufrui das suas escolhas, né? Exato. Conta um pouquinho pra gente como foi essa jornada. Você falou da experiência lá quanto professora, né? Sim. Depois tornou-se, né, no ingresso no concurso público e procuradora federal. E aí, obviamente, continuou com esse pensamento previdente de fazer as suas reservas. Sim. Como é que foi esse processo de atendimento dentro dessa esfera da Previdência Complementar? Enquanto procuradora, a gente tem aquele porto seguro que sabe que o servidor público tem a aposentadoria, até então era integral, né? E ainda tinha paridade com o ativo. Isso, né? Mudou já faz... Mudou em 93, com a emenda 41. Já mudou, com a emenda 41. Considerável tempo já. Já não tem mais a paridade, né? Para quem se aposentou depois. Mas enfim, mas paralelamente, como eu tinha outra atividade, como professora, e lá era regime geral, né? Então, empregada das instituições para a qual eu ministrava aula. E era nessa atividade que eu queria complementar a aposentadoria. E foi nesse viés de pensamento para garantir a integralidade na hora da aposentadoria que eu entrei para o OBPREV e comecei a contribuir para o OBPREV. Mas eu queria até pegar aqui uma fala do Gustavo, quando ele disse que quando se entra, a gente não está entendendo, nem a linguagem já é difícil. A linguagem da Previdência Complementar... Ela é muito técnica, talvez? Eu acho totalmente técnica. E é muito peculiar. É para aquela situação. E aí tu falasse uma coisa que me impactou. Quando tu disseste assim, que quando chegava lá o empregado da Celesc que vinha fazer o plano e ele tinha que optar pelo regime fiscal, se era progressiva ou regressiva. Olha lá, quem é que sabe o que é a alíquota progressiva e regressiva, mesmo quem participa da Previdência Complementar? Essa sopa de letrinhas aí? É uma coisa difícil, porque vem lá do fundo, vem lá do Código Tributário, e só quem atua na área do direito tributário é que consegue entender o que é uma alíquota progressiva e regressiva e como isso se dá. Nem as pessoas que trabalham no próprio fundo de previdência conseguem explicar e entender perfeitamente isso. Mas graças a Deus, a Carolina está me olhando e já sabe, né, que agora no mês de janeiro foi editada a lei, que eu não lembro lá um número, que permitiu agora que o participante ele faça a opção no momento de entrar em benefício e não mais como era antigamente, que no momento que ele fazia adesão ao plano ele já tinha que optar pela alíquota que ele queria. Ora, ele nem sabia o que ele estava optando. Ele nem tinha informações de direito sobre aquilo que ele iria se beneficiar dali a 30 anos. E eu, que sou da área de direito, inclusive de aula de direito tributário uma ocasião, quando entrei na Previdência, eu optei, pense bem, eu optei pela progressiva. Por quê? Sei lá, porque eu não sabia o que era e também ninguém me explicou, né? O consultor foi na minha frente, vamos fazer o plano, doutor, assim, assim, assim. E ele colocou lá progressiva.
Quando chegou agora na hora de entrar em benefícios, mas que é isso, meu Deus? Então, eu até retardei um pouquinho a entrar em benefício, porque eu já sabia que estava tramitando essa lei, né? Que já era um anseio da ABRAP e de todos os participantes, né? E aí esperei um pouquinho, fiquei acompanhando até que foi sancionado em janeiro desse ano. Aí eu pude com mais conforto escolher o regime que eu queria na hora de usufruir o benefício. E todo esse contato, a busca de informações, por você que, né, sempre foi muito atenta, professora, pesquisadora também, né, teve uma atitude proativa, disse, olha, eu quero me formar melhor. Mas era bem recebida na hora que buscava esclarecimento junto à equipe de consultoria, junto à equipe atuarial. O problema é que o tema é tão difícil que poucos entendem ou não conseguem explicar. E então, agora eu sou presidente do Conselho Deliberativo da OABPREV e uma das minhas propostas, agora de início de ano, né, para o ano, é a gente fazer um pequeno curso, talvez até através do TikTok, um curso não, uma explicação para passar para os nossos participantes, para eles saber que, olha, agora tem essa opção de fazer a escolha no momento de entrar em benefício e também fazer uma projeção de cálculo. Você ter a previsão lá na frente para ajudar nas escolhas. Fazer uma previsão de cálculo, né? Porque o Gustavo sabe bem o que isso significa, optar por uma ou outra alíquota, né? Então, fazer uma previsão. Olha, se você optar pela progressiva, você vai entrar em benefício e vai pagar tanto. Se optar pela regressiva... E foi essa projeção, simulação, lembrei a palavra. Fazer uma simulação de cálculo. Análise de perfil, os objetivos que cada um tem lá na frente. Não, para ver exatamente qual vai ser o impacto do valor do imposto, né, durante a percepção do benefício. Legal. Rafael, como é que está agora dentro dessa nova dinâmica de redes e fontes de informação aí que você tem, justamente para quê? Ter esse aperfeiçoamento, como foi lá provocado pelo Gustavo, foi anotado pelo ENI, de agora ter o encontro para aqueles que ingressarão no mercado de trabalho, como você também está entrando, de ter toda esta informação à disposição e acabar com alguns mitos. Olha, como eu tinha dito, acho que imagino que o Instagram e o TikTok, para minha idade, sejam os dois canais mais acessados, tanto para conhecimento, mas principalmente para entender e para conhecer o que é a previdência, o que são os investimentos e como que isso funciona. E dentro desse volume, desculpa contribuir contigo, mas dentro desse volume de informação, porque o TikTok e o Instagram, você tem uma infinidade de conteúdos. Uma competição de informações. Ótimo, Gustavo. E assim, dentro dessa competição, a quem confiar? A quem seguir? Como é que se faz o filtro? Exatamente. Sim. Nos ajude agora. Geralmente, o que a gente vê, a gente já toma como verdade se é uma pessoa que está ali passando segurança. Mas com certeza, se for uma instituição, um plano, uma instituição, uma gestora, falando por meio de uma pessoa, obviamente, vai trazer muito mais segurança para quem está assistindo. E muito mais credibilidade. E também pode futuramente converter alguém a fazer um plano naquela gestão. Então nós temos a importância do interlocutor, saber adequar a linguagem, saber comunicar para aquele público que está sendo pesquisado. Exato. Não é ser institucional, mas ser pessoal. Na Celos, a gente iniciou um programa chamava Celos Conectada com Você, onde eu e mais uma colaboradora, jovem também, a gente fazia vídeos semanais, mensais, quinzenais, para poder nessa linguagem mais curta, Gustavo? Assim? Mais curta, um minuto e meio no máximo. Por que isso? As pessoas não têm mais tempo? É imediatismo. A geração fast food. Se não me fisgar em 5 segundos, eu passo. Os primeiros 5 segundos ele prende a tua atenção e aí do resto a gente discorre se a pessoa tiver interesse no assunto, né? Sim. E assuntos pertinentes para o colaborador que está entrando, bem como para aqueles que está saindo. Então, o que é uma progressiva, uma regressiva, era um assunto que a gente teve que não só explicar o que era a forma técnica, mas trazer aplicabilidade. Porque como que vai ser aplicada a progressiva na minha realidade? Como que vai ser aplicada a regressiva na minha realidade? Esse é o ponto. É você trazer esse exemplo e adequar a realidade da pessoa. Então, quando o participante, aí trazendo para uma realidade de atendimento, sentava na minha frente para fazer um atendimento e ingressar, Gustavo, qual que eu escolho? Qual que você me indica? Não é qual que eu te indico, é qual que é o teu plano de vida. Quanto tempo que você quer ficar na instituição? Quanto tempo que você quer ficar no plano? Contribuindo, o tema do 14º Encontro de Previdência Complementar é a humanização na era digital. Então, esse atendimento sendo feito por meio online, mas ele traz a característica primordial que é pessoas falando com pessoas. Isso.
Quanto mais pessoal, a linguagem fica mais personalizada e adaptada à realidade daquela pessoa. Se entrar uma pessoa de 60 anos na minha frente, eu vou saber falar com ela sobre a realidade do plano dela. Mas se entrar uma pessoa que está acabando de entrar no plano de previdência, eu também vou saber orientar, instruir ela qual que é o melhor caminho. Que desafio ao mesmo tempo interessante, professor Eni. De quando era o contato, agora imagina, numa dinâmica até então de uma sala de aula que as horas-aulas eram divididas em 50 minutos, Exato. né? E agora em menos de um minuto... Tem que dar uma resposta. Essa galerinha jovem aí tem que saber, tem que ser provocada para a gente conseguir discorrer o restante. Naturalmente, né? Eu faço aqui uma interlocução assim com dois jovens, né? Talentosíssimos, que é o que eles estão me passando. Eu estou diante de 3 jovens, não estou chegando só 2, não. Mas, enfim, claro que eu não nasci com esses instrumentos, né? Nem tive uma vida profissional onde eu pudesse contar com esses instrumentos que é a internet, né? Que a internet possibilita, né? Exato. Mas eu penso que atrás dessas ferramentas tem que ter a imagem, que é aquela pessoa que está passando credibilidade. É ali que vai estar o filtro do jovem, né? Que ele vai ver que aquela pessoa que está falando, não é isso, Rafa? Sim. Que tu olha para ele e tu sabe o perfil dele, porque tu vai pesquisar, se tu vai abrir o TikTok dele ou lá o YouTube, porque tu conhece o perfil daquela pessoa, sabe que é uma pessoa séria e que ela tem conhecimento... Vira uma autoridade no assunto. Né? Isso. Então tu vai seguir e não vai estamos mais com atores, né? E vai respeitar por isso. A mesma coisa em relação à entidade, né? Se a entidade é uma entidade respeitada, que tem credibilidade no mercado, uma entidade que já está há tempo e atenta a seus participantes. Já demonstrou seus resultados? Exato, porque já deu a volta, como a gente chama, isso, né? já está pagando os benefícios. Já não está só na fase de captação, já está gastando, né? Exatamente. Os ativos. Mas, enfim, são esses 2 parâmetros que eu acho que fazem com que o jovem filtre a informação que ele procura. Agora, naturalmente, aqui eu quero fazer a minha culpa. Eu não sou muito afeta a essa ferramenta e tenho dificuldade. Eu tenho que pedir para os meus netos me ajudar. Vem cá, a avó está procurando tal coisa, ajuda aqui. Só para dizer que cada um no seu tempo. Exato. E com as suas possibilidades e com as suas habilidades. Eu não tenho essa habilidade que o jovem tem, que faz planilha, que faz... Não sei. Eu era do tempo que a gente tinha slide, projetava para dar aula. Então, são coisas totalmente diferentes. Mas eu acho que as entidades, né, para disseminar seus produtos, elas têm que falar a linguagem do público que quer atingir. A gente está falando realmente de um verdadeiro encontro, de uma soma de esforços, de gerações, de uma complementariedade. Não estamos falando aqui de concorrência, né? Não, e nem dizer que alguém é melhor do que uma geração é melhor do que a outra, não. Porque elas todas se somam dentro das tecnologias ali que tiveram acesso, dentro das formas de ensino e, por que não, da mudança cultural que ela provém dentro de casa. A formação da estrutura familiar mudou. A gente está diante de uma taxa de natalidade que está reduzida, as pessoas têm menos filhos ou optam por não tê-los. O país está envelhecendo. Dados bem interessantes que foram exibidos, que a gente vê que, por exemplo, nós tivemos um acréscimo do último censo, que foi exibido pelo nosso palestrante, o Rafael, que houve 57% de aumento da população de 65 anos ou mais em 12 anos. 55 pessoas acima de 65 anos para cada 100 crianças. Ela está considerando criança de 10 a 14 anos. A velocidade do envelhecimento, né, aquela questão da pirâmide, né, que está se invertendo. Isso. Está ganhando uma forma de barril. Exato. E está numa velocidade acima do esperado, daquilo que era projetado, pelo menos lá no Regime Geral de Previdência Social. A projeção e o impacto que a gente imaginava, isso iria acontecer em 2050. E a gente viu que... Já está testemunhando agora. Só para ter ideia, na Previdência, quando foi estabelecido a primeira lei previdenciária, que é de 2023, e depois, em 1960, foi feita uma grande reforma. A expectativa de vida em 60 era de 65 anos. Agora, a expectativa de vida aqui em Santa Catarina é de 88 anos. Né? Não é igual para todo o Brasil, mas Santa Catarina é de 88 anos. Olhe, a diferença que faz para toda uma estrutura, quer seja no regime geral ou na previdência complementar para o próprio participante, né?
quando ele está participando de uma previdência fechada, que só tem aporte dos próprios recursos, ele vai estar pensando, olha só, eu ia viver 82 anos, agora vou viver 88. A própria entidade que vai comunicar a ele através das tábuas, né, de mortalidade. Sim. Aí, vamos supor, ele pagava R$500 por mês, não, 500 não vai ser suficiente. Para você ter, né, o eu vou benefício ter que você almeja. rever a minha projeção de valor para receber lá no final e vou ter que aportar mais dinheiro, porque eu vou viver mais. Bom, né? Que vai viver mais, mas vai ter que aportar mais dinheiro. Então, tudo isso faz... A educação financeira está cada vez mais presente. Exato. E necessária. É necessária. As entidades têm que lidar com isso e unir esforços para chegar e fazer com que a pessoa reflita sobre essa nova realidade, né? E ver como é que ela quer chegar lá no futuro, que tipo de aposentadoria que ela vai ela espera para a vida dela. E, Rafael, decorrente de uma geração hoje que já passa facilmente dos 80 anos, a sua provavelmente já vai avançar em cima dos 3 dígitos aí com uma certa tranquilidade. Qual a importância para ter uma vida mais tranquila e mais segura lá na frente? Lá na frente a gente já vê na família mesmo que o custo de vida, principalmente pela saúde, aumenta muito, né? Então, qualquer área da vida vai se encarecendo. Então, é fundamental ter uma previdência complementar ou alguma outra forma de garantir um futuro mais seguro, pelo menos para que se garanta manter o padrão de vida, para poder pagar os remédios, os tratamentos de saúde que, querendo ou não, serão necessários para chegar aos 3 dígitos. Né? E além disso, o que a gente vê hoje são muitas mudanças, até inclusive de carreira. Né, que as pessoas muitas vezes lá na frente com 50, 60 foram apresentados alguns casos de novas formações e novas graduações aos 70 anos, para que lá na frente permita-se também a fazer novos avanços, e estamos, eu acho que já testemunhando que a palavra aposentado para retornar aos aposentos já está caindo em desuso. Sim. Nós estamos cada vez mais jovens por mais tempo e tomara que assim estejamos, mas sempre de uma forma presente. Professor Eni, só para a gente já caminhar para os nossos encerramentos, o que seria, vou pedir isso para todos vocês, as recomendações para quem está nos assistindo, está nos ouvindo agora, em relação às análises que vocês veem deste mercado, desta forma de pensar para si e também para o legado que possa, né, possibilitar segurança também para as nossas famílias lá na frente. O importante, se pudesse chegar em cada pessoa, né, cada trabalhador, a pessoa que vai ingressar no mercado de trabalho, pensar que nem tudo que ele ganha deve ser colocado no consumo, que alguma reserva há que ser feita para garantir um futuro tranquilo. E aqui, lembrando que o Rafa falou, que foi uma questão que já foi levantada ontem ali, a questão dos gastos com a saúde, né? Vamos viver mais, mas vamos gastar muito mais. Vamos precisar de cuidadores, de fraldas geriátricas, mais hospitais. O tempo passa para todos nós. Remédios. E todos nós queremos chegar nessa idade, nos 3 dígitos. Mas a gente sabe que os gastos são muito maiores de quando estão vivendo uma vida plena, adulta, com saúde, né? Não é que a gente não possa ter uma velhice com saúde, mas precisa de mais cuidados e mais recursos. Então, lembrando a todos aqui que todos nós queremos viver muito, mas vamos ter que nos preparar com muito cuidado, fazendo reservas para ter uma velhice tranquila ou uma vida tranquila, não vamos chamar de velhice, né? Um outro tempo tranquilo. Exatamente. Gustavo, a turma agora que está terminando sua graduação, está ingressando fortemente ao mercado de trabalho, você iniciou aos 14 anos. Isso, 14 né? anos. Como jovem aprendiz, né? Como é que está agora o pensamento, principalmente dessa questão da linguagem que você já reforçou, agora tentando resumir em 1 minutinho, do que são até o recado para a forma e a interlocução das entidades com os públicos distintos a serem impactados. Pensa que o público mais velho ele vai começar a usufruir do que eles construíram ao longo da jornada deles na ativa. Então é importantíssimo atingir o público que vai estar fazendo os aportes mensalmente para poder ter essa manutenção. É o próximo público a ser atingido, qual que é? É o público mais novo. Mais do que isso, o público também muito interessante para atingir é o filho das pessoas que estão na ativa ou as pessoas que estão aposentados, né? Que já são aquelas pessoas que estão recebendo, usufruindo. Então, pensar em formas de comunicar com o pai, com o avô, mas também comunicar com o filho, com o neto. Trazer essa compreensão para o filho e para o neto. Rafael, hoje os pais aprendem com os filhos? Sim, aprendem. Aprendem. E puxando o que o Gustavo falou de a contribuição dos filhos, e de os filhos terem esse interesse na Previdência, eu particularmente tenho interesse. Já fica aí a dica pro meu pai.
que... O pai do Rafael tá aqui, tá? Tá aqui. Aqui é Rafael também, tá aqui de olho nele. Eu tenho interesse em ter um plano E aprendendo de com ele, que é importante, né? E querendo ou não, a contribuição da família é importante. Então, esse ponto que o Gustavo citou de ter também uma comunicação com os filhos e com a minha geração, eu acho que é fundamental. É uma questão de decisão presente. Sim, com certeza. Gente, obrigado pelo papo. Vê que assim, o tempo passa voando. Acho que a gente teria condição aqui de ficar a tarde, a manhã inteira, né? Amanhã e a tarde inteira, nesse grande esclarecimento, esse grande momento de aprendizado. Pensar no futuro já é agir no presente, já é planejar desde agora. Né? Nós vemos aqui exemplos de pessoas que já usufruem, que já estão seguras, que já têm tranquilidade, inclusive para tomar decisões, mesmo numa idade de maior experiência. E vemos gerações que já estão pensando, antes mesmo de estar no mercado de trabalho de uma maneira incisiva, em se capacitar, em falar do tema e a importância da educação, tanto na discussão no âmbito escolar, mas principalmente no âmbito familiar. Continua com a gente, que mais novidades dentro da área. E aqui, no 14º Encontro da Previdência Complementar em Florianópolis, na região sul, aqui diretamente do Costão do Santinho, voltamos daqui a pouquinho. Um abraço.